Muitas vezes, a Colômbia é reduzida a estereótipos como Pablo Escobar e o narcotráfico, Gabriel Garcia Marques, o ganhador do Nobel de Literatura, ou Shakira, a cantora popstar. No entanto, esqueça esses clichês, pois este país oferece muito mais. A Colômbia é uma terra de incrível diversidade de paisagens e culturas na América Latina. Aqui você encontrará picos nevados, praias caribenhas, florestas tropicais e uma vida noturna vibrante. Como qualquer país, a Colômbia tem suas complexidades, com uma face menos encantadora e que se esconde nas sombras da extrema pobreza. Você sabia que uma das cidades que mais recebe turistas no país é conhecida como Sodoma e Gomorra? E dito isso, hoje vamos viajar para solo colombiano, conhecer as curiosidades e riquezas do país, revelando também um lado mais sombrio que pode surpreender. Se você acha que o nome Colômbia tem alguma ligação com o navegador Cristóvão Colombo, você acertou! O nome surgiu como homenagem ao explorador e navegante que liderou a primeira expedição espanhola que chegou à América em 1492. Hoje a economia colombiana é a quarta maior da América do Sul e a agricultura desempenha papel fundamental na economia que, junto dos combustíveis e dos minérios, completa a cesta preciosa de exportações do país. Falando em preciosidade, você sabia que a Colômbia é responsável por 50% da produção mundial de esmeraldas? Incrível, não é mesmo? Mas apesar de ser a quarta maior economia, segundo o relatório do Banco Mundial de 2021, a Colômbia é o segundo país mais desigual da América Latina, onde 30% da população está abaixo da linha da pobreza. A história desse país começa muito antes dos espanhóis chegarem à América. Naquela época, várias tribos indígenas já moravam na região, que hoje compõe o território colombiano. Porém, foi em 1499 que os primeiros exploradores espanhóis pisaram nessas terras e já no meio do século XVI, a conquista do território colombiano estava completa. A independência aconteceu apenas em 1819, após vários eventos conflituosos, e foi encabeçada por Simão Bolívar e Francisco de Paula Santander. O detalhe aqui é que após a independência, os partidos conservador e liberal ficaram brigando pelo controle por quase 100 anos, o que resultou em uma longa guerra civil e o surgimento dos famosos guerrilheiros como o FARC e o Exército de Libertação Nacional, que complicou ainda mais o cenário do país. Conflitos à parte, esse país é maravilhoso, repleto de diversidade cultural e geográfica. A Colômbia apresenta uma ampla variedade de climas, muitas vezes separados por poucas horas de distância. Mesmo assim, cada região mantém praticamente o mesmo clima ao longo de todo o ano. Em Cartagena, por exemplo, o clima é sempre tropical. Em Bogotá, é frio e chuvoso. Os colombianos são conhecidos por sua hospitalidade calorosa e amigável. O povo local está sempre disposto a ajudar os viajantes, compartilhar suas histórias e mostrar o melhor de sua cultura. Não se surpreenda se você estiver lá e for convidado para uma festa ou para experimentar pratos típicos em uma casa colombiana. E falando em pratos típicos, a culinária colombiana é uma verdadeira explosão de sabores, que vão desde pratos tradicionais como o famoso ajiaco, sopa de frango e batata, empanadas, até o café colombiano, famoso em todo o mundo. Dos 32 estados da Colômbia, 20 são conhecidos pela produção de café, devido à sua estabilidade climática favorável ao cultivo dos grãos. O clima de montanha e o equatorial na região propiciam o desenvolvimento da variedade arábica, a mais consumida globalmente, contribuindo para a excepcional qualidade do café colombiano. Assim como a gastronomia, não importa qual seja a sua preferência, a Colômbia tem cenários naturais de tirar o fôlego e para todos os gostos. Se a escolha for aventura e natureza, a Cidade Perdida, situada no coração da Sierra Nevada de Santa Marta, é o destino ideal. Este sítio arqueológico só é acessível por uma caminhada de vários dias através da selva. E por falar em selva,
A Amazônia ocupa mais de 50% do território colombiano, mas apenas 3% da população vive lá. Essa área é caracterizada por florestas densas e relevos montanhosos de difícil acesso. Por esse motivo, tornou-se refúgio para guerrilheiros e grupos paramilitares mencionados no início, o que contribui para afastar o restante da população. Mas se a selva não faz seu tipo, que tal praias exuberantes? Aqui na Colômbia, elas são algumas das mais bonitas da América do Sul e têm se destacado como destino turísticos populares. Uma das principais vantagens é que, além de sua beleza deslumbrante, as praias colombianas são consideravelmente mais acessíveis em comparação com suas irmãs caribenhas, como Cancún, por exemplo. O litoral colombiano é bem vasto e é possível encontrar praias de águas calmas e cristalinas. Então, se for esse seu gosto, te apresento Ilha de San Andrés, um dos destinos mais visitados da Colômbia. Lá você encontrará paisagens dignas de cinema, como é o caso das ilhotas Johnny Cay e Cayo Cangrejo. Para os que estão à procura de turismo histórico e arquitetura, Bogotá é a escolha certa. Essa metrópole oferece um fascinante mix de tradição e modernidade. O vibrante centro histórico, como La Candelária, é um lugar repleto de prédios coloniais coloridos, museus e restaurantes. E se for para lá, não deixe de visitar o Museu do Ouro e a impressionante Montserrat, que oferecem visitas panorâmicas da cidade. Já Medellín, conhecida como a cidade da eterna primavera, devido ao seu clima agradável o ano todo, é famosa por suas flores, cena artística vibrante e o Metrocable, um sistema de teleférico que proporciona vistas incríveis da cidade. Porém, Medellín nem sempre foi assim. Há cerca de 3 décadas atrás, era conhecida como a cidade mais perigosa do mundo. Essa cidade, que já foi um ponto central dos cartéis, transformou-se em um dos destinos turísticos mais procurados da Colômbia. As pessoas são atraídas por essa característica singular. Ao chegar em Medellín, muitos fazem questão de visitar o túmulo de Escobar, o fundador do cartel de Medellín, que se tornou o protagonista de inúmeras séries e filmes em todo o mundo. Apesar de deixar seu passado perigoso para trás, atualmente ainda existem áreas de habitação improvisada. Embora as gangues criminosas organizadas tenham praticamente desaparecido, algumas existem. E já que falamos em narcotráfico, você sabia que a Colômbia é o país responsável por 75% da produção de cocaína mundial? A coca, matéria-prima da cocaína, é cultivada em larga escala em 3 países sul-americanos: Bolívia, Peru e principalmente na Colômbia. De acordo com a ONU, essas 3 nações são responsáveis pela produção de cerca de 1.000 toneladas de cocaína por ano. Ao contrário dos grandes narcotraficantes do passado, como Pablo Escobar, que eram conhecidos pelo terror, intensa violência e ostentação, os atuais adotam uma abordagem mais discreta, muitas vezes até engravatados. Além da venda de substâncias ilícitas, esses narcotraficantes estão envolvidos em uma gama de atividades, incluindo assaltos a bancos, tráfico de armas, prostituição, lavagem de dinheiro e financiamento de campanhas políticas em troca de favores. O pacote é realmente completo. Mas voltando para o turismo. E para finalizar nosso tour, a parada em Cartagena é quase obrigatória, que além de ser rica em história e beleza, também é litorânea. Dessa forma, você pode unir o útil ao agradável, além de bater perna o dia todo visitando as fortificações da Cidade Velha, explorando o centro histórico, com suas ruas de paralelepípedos, belas praças e coloridas casas coloniais. No final da tarde, você pode parar para relaxar nas lindas praias da cidade. Isso sem contar a incrível vida noturna dessa cidade histórica, que oferece um leque de opções, desde barzinhos na beira da praia, inúmeras boates e até um ônibus-balada, conhecido como La Chiva Rumbera. A chiva é a reprodução de uma espécie de ônibus que circulava antigamente na Colômbia. Hoje promove passeios turísticos para conhecer os principais pontos da cidade durante o dia, e à noite vira uma balada ambulante.
No veículo são oferecidas bebidas e músicos locais animam o passeio ao ritmo do vallenato, música típica do Caribe colombiano. Uma verdadeira festa sobre rodas. Agora eu te conto um detalhe de ouro. A Colômbia é um dos poucos destinos onde o real vale mais. Além de ser um país belíssimo, é um dos mais baratos para viajar na América do Sul. Por todas essas razões apresentadas, seja o povo, a diversidade, a cultura e as praias paradisíacas, o país frequentemente recebe o nome de Tailândia da América do Sul. Então vale muito a pena visitar. E já que falamos sobre a Tailândia, assim como o país asiático, a Colômbia também tem uma face sombria e, infelizmente, negligenciada: a prostituição. Se você quiser conhecer o lado pouco conhecido da Tailândia, te convido a assistir um vídeo aqui do canal que mostra tudo sobre esse incrível destino. Não deixe de conferir. Diferentemente do país asiático, onde a prostituição é proibida, na Colômbia ela é aceita por todos. De alguma forma ou de outra, esse país sempre acaba nos holofotes das grandes manchetes, mas infelizmente não por suas atrações turísticas, e sim pelos fatos mencionados anteriormente, além dos elevados índices de prostituição que transformam o país em um destino marcado pelo turismo sexual, comparando-o a Sodoma e Gomorra, à semelhança da Tailândia. Em Cartagena, apesar de ser reconhecido como um dos destinos mais procurados para turistas, quando a noite cai, o cenário dá espaço a um outro tipo de turismo, o sexual. Frequentemente, a cidade é apresentada como tendo duas faces distintas: uma dos ricos, com luxuosos centros comerciais, bairros nobres e grandes hotéis, e outra dos pobres, marcada por extrema miséria, desemprego e carência de serviços públicos. E é por essa realidade que muitas jovens e adolescentes tomam a difícil decisão de recorrer à prostituição como meio de garantir o sustento diário. Existem relatos que algumas meninas têm sua virgindade vendida pela própria família em meio ao desespero pela sobrevivência. Essa situação se torna, em parte, um tipo de trabalho temporário que, infelizmente, pode levar à exploração com facilidade e à permanência por vários anos. De acordo com um estudo realizado pela Fundação Renascer, em Cartagena, um turista paga a uma menor de idade entre 100 e 150 dólares por noite. E se for um período curto, de 15 a 20 minutos, o valor é de 50 dólares. O fenômeno mais recente no local é um novo sistema pré-pago, uma espécie de serviço com preços pré-fixados que garante o pagamento antecipado. O custo para ir a um quarto no Hotel Isis, famoso por estar em uma área onde a prostituição é predominante, está fixado em 100 dólares. Passar a noite custa 350 dólares, mais a gorjeta, que pode ser definida pelo cliente. Em Cartagena, protestos surgiram em resposta ao aumento da prática e suas consequências. Contudo, para alguns, a preocupação principal não está tanto na vida das mulheres e crianças nessas condições, mas sim no fato de que esse espetáculo ocorre a poucos metros da prefeitura e da cidade histórica. Seria para eles um problema não de ética, mas de estética. Portanto, defendem a regulamentação e a permissão somente em zonas de tolerância. E por falar em zonas de tolerância, Medellín não é diferente. Décadas atrás, além de ser uma terra de ninguém, dominada pelos cartéis, também possuía áreas especiais com essa designação, permitidas pelo governo da cidade, gerando receita por meio de impostos. Nessa época surgiu o bairro chamado Lobaina. No local existiam bordéis e cantinas, onde as pessoas em excesso bebiam e pernoitavam com as profissionais do sexo da época. Hoje ainda é considerado como um local com muita prática dessa atividade e pobreza extrema, especialmente em áreas mais sensíveis. A situação tem se agravado com o tráfico de drogas, cafetinas e jovens envolvidos muitas vezes contra a própria vontade. Alguns culpam a pandemia e a chegada de imigrantes pela situação atual, com a prática se expandindo para bairros mais chiques da cidade. De acordo com a RRA Sex, uma rede de trabalhadoras sexuais na América Latina e no Caribe, mais de 4.500 mulheres venezuelanas estão trabalhando na Colômbia como profissionais do sexo, principalmente em cidades como Bogotá, Santa Marta,
além de Medellín e Cartagena. Essas mulheres são atraídas para países vizinhos com promessas de empregos bem remunerados e permissões de residência, mas devido à sua situação vulnerável, acabam correndo o risco de serem forçadas a exercer a profissão. Embora não existam cifras exatas sobre a prostituição no país, a Secretaria de Integração Social de Bogotá estima que mais de 45 mil mulheres estejam envolvidas nessa atividade, e em sua grande maioria, o que tentam de alguma forma é sobreviver. E você, sabia de todas essas particularidades sobre a Colômbia? Conta pra gente qual te surpreendeu mais. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!